Bom, futuros pagadores de impostos, vamos aprender então um pouquinho hoje sobre física, né? Hoje vamos resolver mais um exercício aí e essa resolução ela é um tanto quanto extensa ou mais complexa do que outras. Por quê? Esse exercício aqui que caiu no vestibular da Santa Casa de São Paulo, se não me falha a memória, no ano de 2020, ele trata de lançamento oblíquo, né? Como dá para observar aí na imagem. E o que acontece, pessoal? Esse lançamento oblíquo não é um lançamento simples, né? Porque o corpo sai desse nível aqui, passa desse mesmo nível na descida e atinge um nível mais baixo, né? Então a gente vai ter que fazer um esqueminha a partir da descida para fazer essa descida em queda livre, tá? Até esse segundo nível que aí é mais baixo, ok? Então vamos entender exatamente o que o exercício nos solicita. A partir de uma elevação ao lado de um lago de águas tranquilas, uma criança lançou uma pedra obliquamente para cima com uma velocidade inicial de módulo 10 metros por segundo, né? E essa direção que formava um ângulo θ, não saiu aqui, tá? Então, um ângulo θ com a horizontal, tal que o seno desse ângulo é 0,8 e o cosseno 0,6. Então, sabendo que a pedra saiu da mão da criança a uma altura de 4 metros acima da superfície do lago, considerando a gravidade 10 e desprezando a resistência do ar, ele quer o deslocamento horizontal da pedra até atingir a superfície do lago. Então, eu preciso dessa distância aqui, ó, galera. Ó. Esse é o deslocamento horizontal. Ele está usando a letra Dzão. Então, vamos lá. Como que a gente vai resolver isso? Primeira coisa, você tem que entender que essa velocidade de lançamento, que ele nos informou que vale 10 metros por segundo, você tem que fazer a decomposição, né? Você tem que calcular as componentes dessa velocidade. Componente no eixo x e componente no eixo y, ok? Como que a gente calcula essas componentes? Sabendo que o ângulo é feito com a horizontal, de acordo lá com o nosso desenho. Então, o que acontece? O Vx, ele só existe devido a ele ser uma componente do V. Então, Vx é igual a V, e você vai olhar entre os dois. Que dois? Entre o V e o Vx. Entre eles, você está com o ângulo θ. Então, você vai escrever cosseno do ângulo θ, ok? Então, no caso aqui, ó, quanto que vai ser o nosso Vx? O nosso Vx vai ser 10 vezes, o cosseno aqui é 0,6, né? Então, 10 vezes 0,6, vamos obter o valor de 6 metros por segundo. E a mesma coisa você faz com o Vy. O Vy também veio do V, só que entre eles eu estou sem o ângulo. Então, você vai multiplicar pelo seno desse ângulo θ, ok? Então, o Vy vai ser igual a 10 vezes 0,8. Então, o nosso Vy é de 8 metros por segundo. Professor Bruno, por que disso? Porque em todo lançamento onde a gente tem um movimento que pode ser analisado tanto no eixo x quanto no eixo y, e isso acontece no lançamento horizontal e no oblíquo, você tem que dividir a resolução do seu exercício. E essa divisão ocorre da seguinte maneira. Você vai fazer o cálculo no eixo y, a qual, devido à existência da aceleração gravitacional, esse movimento vai ser analisado como um movimento uniformemente variado, e você também vai olhar para o eixo x, tá? Só que lá no eixo x, esse movimento ele é uniforme, porque a gente despreza a resistência do ar, tá? Então, no Vx, ele sempre vai ter a mesma velocidade, tá bom? Vamos lá. Então, no eixo y, pessoal, o que você vai dividir também? Você vai ter que fazer a subida. Você tem que analisar todos os dados apenas na subida. Por que disso? Pessoal,
todo o corpo que é lançado e ele sobe, ele atinge uma altura máxima. Essa altura máxima, sempre a velocidade final é igual a zero. E quando você tem a velocidade inicial, que é o nosso caso, está aqui, ó, os 8 metros por segundo no y, você vai usar a função horária da velocidade, conhecida também como vovoat, por alguns aí no nosso Brasilzão. Então, o que acontece? Esse v aqui, ó, é a nossa velocidade final. Na subida, no ponto mais alto, essa velocidade é zero. A velocidade inicial nós calculamos lá embaixo, a velocidade em y, 8. A aceleração é a da gravidade. Só que como o corpo está subindo, a gravidade está atrapalhando essa subida, né? Então, por isso que a gente coloca esse negativo aqui. Então, 8 menos 10 vezes t, eu vou encontrar o tempo de subida, tá? Então, você passa o 8 aqui para o lado esquerdo da igualdade, ele vai ficar menos 8, dividido por menos 10. Então, isso aqui vai ficar exatamente 0,8 segundos. Esse é o nosso tempo de subida, tá? E aí a gente tem que guardar este tempo. Bom, eu tenho o tempo de subida, porém eu ainda não achei a minha altura máxima. Como que eu vou achar essa altura máxima? Da mesma maneira, olhando para esse tipo de movimento, que é um movimento uniformemente variado, nós temos também a função horária da posição, que é conhecido como sorvetão, tá? Então, ela é o deslocamento executado pelo corpo, velocidade inicial multiplicado pelo tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, novamente, nós vamos analisar a subida. O que vai acontecer nessa subida? Esse deslocamento vai ser a altura atingida pelo corpo a partir dos 4 metros. Então, o que eu vou achar ali, ó, é essa altura aqui, tá, gente? Então, observe que eu vou achar a partir dos 4 metros. Então, essa velocidade inicial, novamente, como a gente ainda está no y, é 8. O tempo nós acabamos de encontrar, então é 8 vezes 0,8. De novo, na subida, então a gravidade tem que ser menos 10. O tempo, 0,8 ao quadrado, né? Que nessa equação o tempo está ao quadrado. Isso tudo dividido por 2. Então, fazendo uma resolução mais rápida aí, pessoal, por conta do espaço, tá? 8 vezes 0,8, você vai ter o valor de 6,4, onde vamos subtrair por 0,8 ao quadrado dá 0,64, vezes 10, 6,4, dividido por 2, 3,2, tá? Então, essa subtração aí, a gente encontra que esse corpo sobe 3,2 metros a partir daquele referencial ali, daquela altura de 4 metros que o exercício nos deu, ok? E aí, ó, eu vou fazer uma subdivisão aqui no eixo X, mas o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma queda livre. Como assim, professor? Isso aqui é um lançamento oblíquo. Então, eu agora sei que o corpo está no ponto mais alto com a velocidade 0. E ele vai cair até atingir a água. E essa altura que ele vai cair, ela é composta dos 4 mais o h que eu acabei de achar. Então, o 4 mais 3,2, 7,2 metros de uma queda livre. E o que eu preciso aqui é tempo, tá? Onde que eu vou achar esse tempo? Novamente na função horária da posição de um movimento uniformemente variado. Só que como a gente está analisando um outro pedaço do movimento, olha o que vai acontecer. Qual que é a velocidade inicial de queda? É 0. Então, todo esse termo aqui, neste momento, fica igual a 0. E agora, se você faz a substituição, você vai ter 7,2 igual a 10, e agora o 10 é positivo, tá? Por que que o 10
é positivo, porque ele está em queda, então a gravidade está auxiliando nesta queda aí, tá? Bom, agora ó, esse 2 está dividindo, ele vai passar multiplicando, então você vai achar aqui o valor de 14,4. Aquele 10 vem dividindo, e isso é igual ao tempo ao quadrado. Quando você resolver isso, você vai chegar no valor de raiz quadrada de 1,44. Se você fizer isso aí rapidinho nessa calculadora, você vai achar o valor de 1,2 segundos. Então esse aqui ó, é o tempo de queda. Então o que vai acontecer, pessoal? Deixa eu trocar aqui a cor da nossa canetinha. Nós temos um tempo total que esse corpo fica no ar. Esse tempo total é composto pelo tempo de subida mais o tempo de queda, tá? Então, o tempo total são de 2 segundos. O que eu vou fazer com esse tempo? Eu vou aqui no meu eixo X, tá? Porque durante toda a subida e toda a descida, o corpo manteve essa velocidade x aqui, que é o eixo x, uniforme, tá? Então a gente pode escrever que o alcance ou o deslocamento é a velocidade x multiplicado pelo tempo total. Isso aqui nada mais é do que a função horária da posição de um movimento uniforme, conhecida como só sorvete, tá? Então esse alcance é justamente o d do exercício. O nosso Vx nós achamos desde o início e esse tempo total é de 2 segundos, o que nos chega a um valor de 12 metros de distância. Então esse garoto, ao jogar essa pedra aí, ó, ele consegue uma distância total de 12 metros do seu arremesso. Ok, pessoas? Bom, galera, espero ter auxiliado vocês aí nos conhecimentos de lançamento oblíquo, tá? Se alguém quiser ou tiver esse exercício impresso, letra D, se tiver de acordo aqui com a minha fonte. E aí a gente se encontra aí na próxima resolução de exercícios. E um grande abraço.